cuidado vira respeito ao meio ambiente. Quando a gente põe energia onde faz diferença, a natureza se renova. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando a vida de todos. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Na sequência, Caxias Conversa. Olá, seja muito bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara Caxias, pelo canal 16 da Claro Net, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e também pela TV aberta no canal 11.3. O Caxias Conversa de hoje a gente vai tratar um assunto bem importante. Eu já te convido a ficar ligado que com certeza esse assunto pode interessar para você. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 deixaram rastros de destruição, mas também despertaram iniciativas voltadas à reconstrução. O levantamento mostra que mais de 15 mil empresas responderam ao mapeamento do governo do estado sobre os impactos, enquanto uma pesquisa da Fiergs revelou que 81% das empresas das indústrias consultadas foram afetadas e 63% tiveram paralisação total ou parcial das atividades nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. O Caxias Conversa de hoje, vamos conhecer o Restart Serra, que é um projeto coordenado pela Universidade de Caxias do Sul e que une inovação, tecnologia e conhecimento para ajudar empresas a retomarem suas atividades e se prepararem para futuros impactos ambientais. Eu vou apresentar quem está comigo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias. Estamos recebendo o Fábio Verruc, que é pesquisador da UX e coordenador, então, do projeto Restart. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui, uma satisfação conversar com a audiência da TV Câmara e também estar aqui ao lado de um grande amigo nosso, Tomasi, né, que já vai se apresentar também. Que bom. Complementando a apresentação, o Vicente Tomasi, Vicente que atuou como voluntário e ajudando na logística de toda a operação de apoio, então, durante as enchentes de 2024. O Vicente que também está nos acompanhando. Tudo bem, Vicente? Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui acompanhado do Fábio para conversar sobre esse assunto aí, que eu acho que a gente tem que ter uma preocupação futura e colaborar com a nossa sociedade aí para melhorar. Estarmos preparados se vier uma próxima. Muito bem. O Vicente que veio de Bento Gonçalves, então está participando com a gente aqui. Vicente veio de Bento Gonçalves e o Fábio aqui da Universidade de Caxias do Sul. Eu vou começar. Antes de a gente fazer esse bate-papo, eu vou pedir para você e convidar você que fique atento. O Vicente me passou um vídeo produzido pelo Sicredi que mostra todos os impactos da enchente de 2024 e a gente vai começar mostrando 3 minutinhos desse vídeo muito importante produzido pelo Sicredi. Vamos acompanhar, por favor. Aconteceu assim que a gente se reuniu no final de semana e o pessoal, vocês estão sabendo que vai chover 500, 600 milímetros? O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública por causa dos temporais. Cidades inteiras estão submersas. A média do mês de chuvas esperadas é de em torno de 160 milímetros. A gente está falando de 4 a 5 vezes mais o volume de chuvas do mês inteiro, apenas nesses dias. 128 desaparecidos, 372 feridos, mais de 1.400.000 pessoas afetadas. O rio está subindo, mas as pessoas ficaram em seus lugares, porque nunca tinha acontecido isso. Eu nunca tinha acompanhado tanto o nível de um rio como a gente acompanhou nesse período. Tentando entender que proporção que é isso, o que ele representa, até onde vai chegar essa água, né? As estradas eram rios, não tinha mais acesso, mesmo as pessoas preparadas não estavam preparadas para o que aconteceu. E a gente não tinha visto nem em nenhum curso, em nenhuma situação de bombeiro,
todas as experiências que tivemos, né? Deslizamentos ocorriam a cada 5, 10 minutos. Chegamos à conclusão que nós tínhamos mais de 600 deslizamentos. Esta enchente nos causou uma enorme destruição. Nós ficamos com mais de 90% da cidade inundada. Mais de 12 mil pessoas atingidas. Nós não tínhamos tempo para esperar. Vidas não esperam. Solidariedade é invejável. O que o ser humano consegue quando ele tem a necessidade de ajudar as pessoas? Agora, uma cidade onde eu tenho 126 mil habitantes, a gente juntar 14 milhões e 500 numa conta para reconstrução de infraestrutura, é uma credibilidade muito grande. Então, quando a sociedade é abalada, a gente não pensa duas vezes. O grande aprendizado foi esse. Não é o eu, é nós. Era como se essa conexão já tivesse existido antes. E se não tivesse união, muitas vidas teriam se perdido. Porque as proporções e o tamanho para a reconstrução é imensurável. Agora, se eu fosse sozinho, talvez não tinha força de nem tirar uma pedra. A gente estava aqui, a gente sabia que a gente tinha que continuar. Não sabia quando ia terminar. O que aconteceu aqui, nesse ambiente, foi algo sagrado e inexplicável. Sem glamour, nada, não. É assim, ó, precisamos nos dar as mãos para sobrevivermos todos. E foi o que a gente fez. Se deixa os egos de lado, se deixa as estrelas de lado e vamos trabalhar junto em prol de uma comunidade. Realmente impactante esse vídeo e importante mostrar como a união da comunidade ajuda a superar algo tão grave quanto foram as enchentes em 2024 aqui no Rio Grande do Sul. E a gente está falando nesse programa sobre essas enchentes de 2024, mas também sobre esses projetos de apoio e até, quem sabe, de prevenção, né, a essas enchentes que podem voltar a acontecer. A gente não pode negar que isso pode acontecer. Eu vou só, antes de entrar no Restart Serra, pedir para o Vicente, como tu apareceste nesse documentário, Vicente, o que te motivou a participar de um momento tão difícil na vida dos gaúchos? Eu acho que é o que foi falado aí. Quando uma situação dessas, o instinto já de ajudar e querer ver o próximo também, porque pensando bem no cooperativismo aí, eu já participo de algumas coisas, e quando a gente se une, até uma das falas é a minha, que eu sozinho não movimentaria nenhuma pedra. E aí a gente viu que cada vez mais as pessoas boas vinham e aí a gente viu a força que a gente tinha, até pelo valor que foi arrecadado. E assim, eu fiquei nesse período da logística e tudo, eu vi a força que a gente tem de união, que todas 10%, não 100%, ninguém me cobrou. Ninguém me cobrou nada disso, a não ser os serviços que as pessoas sobrevivem daquilo. Mas as outras coisas que eram pessoas ou empresas que tinham condições, elas não cobraram nada, porque elas viam que a gente estava fazendo o bem para a sociedade, não era o bem para mim, para o eu, era para nós. Então, assim, até vendo o vídeo, fazia tempo que eu não assistia, porque eu acabo me comovendo, porque eu fiquei 35 dias ininterruptos lá, juntamente com todo o pessoal estratégico, tá? Então, assim, é uma lição de vida, porque a gente estava numa situação de guerra, tá? Todo mundo tinha vivido simulado, mas ninguém tinha vivido uma realidade, principalmente eu na situação. A esposa de amigo estava ajudando a procurar, pai de conhecido, mãe de conhecido, então, assim, a gente tinha que ter muita força de vontade para reconstruir. Até a nossa empresa é pequena, e o pessoal na época me pediu por que eu ganho no todo. Quanto antes a gente se unir para tudo voltar, sim, todo mundo ganha. Não sou só eu que ganho, porque com o ciclo, ela é uma roda, né? Então, isso foi uma das coisas, além do pedido do amigo, que a esposa tinha sido desaparecida,
mas essa motivação pela deixar alguma coisa para a comunidade. Então, como tinha bastante conhecimento, envolvimento com a Associação Comercial de Bento, tudo, eu senti, vamos dizer assim, uma missão de estar lá, por causa que eu tinha bastante rede de relacionamento. Então, ficava num ponto estratégico para ajudar todo mundo, né? Já te parabenizo, porque o quanto deve ser difícil, movido com emoções ainda fortíssimas, né? Tá atuando num trabalho desse. Obrigado. Não foi fácil. Eu até digo, tive passado um problema um tempo antes, em 2021, de saúde, e eu vou dizer, isso acabou me motivando, que foi, eu tive crise de pânico, então ali foi uma coisa que me evoluiu muito como pessoa, pois ali tive que separar muito bem o emotivo do ação-razão. Ali era só ação-razão, eu não podia ter sentimento nenhum, eu tinha que fazer o mais rápido possível e, claro, sozinho eu não fiz nada. Tinha milhares de pessoas, inclusive teve dias lá junto com os bombeiros, tudo, a gente estava trabalhando em 400 pessoas na região de Bento Gonçalves. Então, assim, era uma coisa, vamos dizer assim, que se a gente parar para pensar hoje o que foi feito, não sei se a gente conseguiria fazer de novo, tá? Porque foi bem por instinto e houve um sincronismo que acabou todo mundo esquecendo, sou major, sou tenente, sou não sei o quê. Todo mundo era pessoas que estavam trabalhando com o mesmo propósito, ajudando pessoas. Então, assim, nosso objetivo, quando essa equipe toda teve o mesmo pensamento, aí a gente começou a andar e ter um resultado muito grande, porque eu levei televisão do escritório, o outro trouxe aquecedor de casa, a gente solicitava roupa porque veio o pessoal de Roraima, Tocantins, do qual não convivia com o frio, nunca soube o que era 2 graus, 10 dias de chuva, todo dia molhado. Então, assim, se nós não tivesse essa cadeia, teve malharias aqui de Bento, de Farroupilha, Caxias, que nos levavam roupas novas para a gente não ficar doente, por causa do dia a dia, era todo dia molhado. Então, assim, eu vou dizer assim, a gente às vezes nem sabe o tamanho da capacidade que a gente tem, tá? A gente movimenta muita coisa quando se unir e fizer algum projeto, alguma coisa assim em conjunto. Que bonito, que bacana isso. Vamos continuar daqui a pouquinho mais bate-papo com o Vicente. Eu quero aproveitar, então, o convite que a gente fez para a Universidade de Caxias do Sul. Então, o Fábio Verruc, que veio aqui representando a UX. Fábio, como surgiu o Projeto Restart? Explica para as pessoas entenderem o que é o Projeto Restart, que ligação tem o Projeto Restart com esse que a gente está falando, enchentes de 2024, e qual foi o principal desafio para tirar o Projeto Restart do papel. Excelente. Na verdade, eu acho que é bom recuperar essa memória de 2024, né? Nós, na universidade, também estivemos muito envolvidos nesse apoio, né? As famílias atingidas, principalmente aqui na Serra Gaúcha, e diversas cidades que foram muito atingidas pelos eventos climáticos. E, durante esse momento, a gente teve algumas ações aí também para auxiliar, principalmente, as pessoas que estavam sendo atingidas. Nós criamos um aplicativo para que a gente conseguisse entender quais eram as necessidades locais de cada uma das cidades que tiveram mais impacto desse evento. E durante todo esse momento a gente ficou se questionando, poxa, e se acontecer de novo? Como é que a gente vai passar por isso? Né? E essa foi uma angústia que nos perseguiu depois que a gente conseguiu contornar, né, toda essa tragédia. Em pensar, bom, como é que a gente pode ajudar, principalmente os negócios que foram afetados durante esses eventos, a daqui a pouco se precaverem melhor ou até se ajustarem de outra forma a adversidades. E a gente tem que lembrar que a gente passou por 2 grandes eventos recentes aqui no Rio Grande do Sul. Um deles foi o evento da enchentes, mas logo antes disso nós tivemos a pandemia também, que afetou muito as empresas, e aí não só no estado, mas no mundo inteiro, né? E a gente começou a pensar de que forma nós, né, como uma instituição de ensino, pesquisa, que tem tecnologia, que tem desenvolvimento científico, né, e patentes já geradas aqui dentro da região, como é que a gente pode ajudar essas empresas que estão sendo afetadas por vários tipos de eventos, né? A questão climática é uma delas, mas temos a questão da pandemia, temos questões da própria economia, que também tem seus sobressaltos. Como é que a gente pode criar um sistema, um projeto que vai ajudar essas empresas a passarem por essas adversidades? E aí veio o Restart Serra,
né? Então é bem importante a gente colocar aqui que o Restart Serra ele vai ajudar as empresas a se reerguerem, mas não numa perspectiva de reconstrução, né? Porque esse apoio já foi dado durante a enchente, durante a catástrofe, e a gente já se mobilizou. A ideia aqui é ajudar as empresas a pensarem proativamente. Como é que ela pode antecipar eventos, como é que ela pode se organizar em termos de gestão, de estrutura administrativa, para que num novo evento, que não, pode não ser climático, pode ser de saúde, pode ser de outras questões que o ambiente nos traz, como é que essa empresa se organiza. E aí a gente organizou, então, o Restart Serra. Não sei se eu já posso falar dos movimentos aí. Inclusive teve participação, tem MIT, né? Isso, exato. É algo grande mesmo. Então, a gente organizou ele em 3 fases, né? A primeira fase, ela é uma fase para organizar a rede de apoio, para a gente entender quais são os organismos, as instituições aqui na Serra Gaúcha que dão suporte para empresas, para negócios, principalmente pequenos e médios, e que ajudam, né, esses negócios quando eles têm algum tipo de adversidade. Esse mapeamento ele está sendo feito, então, com a ajuda de um grupo de pesquisa, que é o Global Ecosystem Dynamics, ligado ao MIT. Então, eles já estiveram aqui, fizeram seminários com a gente, né, para a gente tentar se reconhecer como agentes do ecossistema. Agora eles estão terminando para nós um mapeamento, né, e é bem importante que essa etapa ela não é só uma pesquisa, ela é uma transferência de tecnologia. Então, estes pesquisadores estão nos ensinando a fazer esse mapeamento e nós, como universidade, depois podemos replicar estes mapeamentos para outros locais ou outros ambientes onde isso também seja necessário. E junto com isso, o que nós fizemos? Hoje nós temos, na região da Serra Gaúcha, mais de 140 patentes de tecnologias em diversas áreas. Temos na área da saúde, na área da biotecnologia, na área da engenharia, principalmente engenharia mecânica. Temos também tecnologias na área de TI, que estão aí disponíveis para a sociedade, para a comunidade local, que foram geradas a partir de pesquisa, de invenções de pessoas da nossa comunidade e que podem ajudar essas empresas a terem modelos de negócios, incluírem mais tecnologias dentro dos seus produtos, e com isso a gente está fazendo também, dentro dessa primeira fase, aquilo que a gente chama de scouting tecnológico, que é olhar para essas tecnologias e ver como é que elas podem ajudar as empresas que estão aqui na região e que foram afetadas por essas intempéries. Então, esse é o final da primeira fase. Então, a gente terminou esse mapeamento, terminamos os seminários que a gente precisava fazer e agora nós estamos indo para a segunda fase. A segunda fase ela é dividida em 2 partes. Uma delas é gerar novos negócios que tenham uma base, né, de resiliência climática. Então, nós vamos organizar 4 hackathons. O primeiro já é o próximo mês, né? E esses hackathons, então, vão trazer desafios para gerar novas empresas a partir dessas ideias. Nossa meta é gerar no mínimo 2 empresas a partir desses hackathons, né? Nós vamos ter 2 em Caxias, 1 em Bento Gonçalves e 1 em Canela, englobando toda a região das Hortênsias, né? E depois disso nós vamos ter uma chamada também para empresas que foram afetadas e nós vamos realizar clínicas de inovação com elas. Então, essas empresas que tiveram algum tipo de prejuízo com as enchentes, e não precisa ser diretamente relacionado à enchente. Ou, por exemplo, claro que com certeza, a empresa que sofreu com uma inundação, com uma perda de recursos, né, e de produtivo pode nos acionar, mas também tivemos outras empresas que foram impactadas de forma tangencial, né? Por exemplo, aqui em Caxias do Sul, muitas empresas não conseguiam desovar sua produção, não conseguiam levar seu produto para fora do município porque a gente ficou ilhado naquele momento. Sim, estradas bloqueadas, pontes caíram. Isso aí. E isso também é um impacto das enchentes. Ela pode não ter sido afetada diretamente, né, tendo sua estrutura atingida, mas ela teve seu
negócio atingido, porque ela não conseguia mandar seus produtos para fora. Então, essas empresas também são objetos de trabalho aqui nas nossas clínicas de inovação, né? E aí a gente vai ter toda uma trilha em que essas empresas vão ter capacitações, um acompanhamento de um planejamento estratégico e também a análise de tecnologias que ela pode implementar a partir deste scouting tecnológico que nós fizemos, para ela ser mais resiliente, né? Para que nos próximos eventos, nas próximas adversidades, ela consiga contornar isso de forma mais fácil, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós não temos como impedir eventos adversos, mas nós temos como nos preparar para que esses eventos nos prejudiquem menos, né? E essa é a intenção dessas clínicas de inovação. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a programação já está curioso. De repente teve uma empresa que foi afetada, como participar. Daqui a pouquinho a gente vai passar o contato, vai passar o e-mail de como você pode então buscar, quem sabe, uma participação nesse projeto Restart. Me diga, teve empresas que vocês tenham conhecimento que não conseguiram voltar depois dessas enchentes, que realmente fecharam as portas? A gente ainda não fez esse mapeamento, tá? Mas o que nós temos já é um registro de todas as empresas que foram atingidas. Foram mais de 200 empresas aqui da região. O Sebrae nos trouxe esses dados e a gente agora está trabalhando para tentar chegar até elas e fazer uma seleção daquelas que realmente, né, têm uma maior aderência àquilo que a gente pode proporcionar como clínica de inovação, como projeto de desenvolvimento da empresa. Não sei se lá em Bento vocês tiveram... Isso, Vicente, você teve algumas pequenas empresas que sim, acabaram sendo prejudicadas, porque eu vou dizer assim, teve uma até num local que ela foi totalmente destruída, que desmoronou. Claro, não tinha muitos equipamentos, ele com a ajuda de um ou outro se deslocou, exerceu atividade, mas primeiramente queria parabenizar a UX por isso. Ela é uma universidade da comunidade aqui, principalmente envolvida com vários polos aqui nessa região. Eu acho que é um projeto muito importante. Parabenizar o Fábio em nome da UX, porque isso é muito importante, tá? Eu convivi muito com empresas, principalmente do turismo e agroindústrias pequenas. Essas foram totalmente impactadas porque algumas delas teve o desmoronamento que prejudicou a sua própria produção e eles também não tinham como, essa mesma coisa que o Fábio falou, o escoamento, não tinham como sair. Até tem um conhecido que ele é um produtor de um suco de uva de qualidade e ele estava totalmente isolado. Ele tinha que fazer o quê? Ele teve que ficar quase 20 dias, ele não conseguia comunicar, os clientes de fora não sabiam o que estava acontecendo, ele foi totalmente prejudicado porque ele não tinha como entregar. E aí ele mora no interior, ele não tem um estoque na cidade, nada, não tinha o que fazer. Depois de um tempo ele tinha que fazer o quê? De um lado da barreira ele vinha com o veículo, com o tuk-tuk lá, do outro vinha a outra caminhonete que ele tinha conseguido, transportava por cima da barreira para ir para a cidade para fazer a entrega quando liberou a via. Então, assim, sofreu bastante e eu acho que esse projeto é bem-vindo justamente para esses, porque o turismo também, a gente teve um grande impacto com o aeroporto. Então, a gente fez lá o Unidos por Bento, de qual eu fazia parte lá do SIC, a gente reconstruiu em 28 dias o acesso a 444 lá no Vale dos Vinhedos. Só que não adiantava a gente ter a reconstrução, que o impacto gerado, um grande número de turistas são da própria região metropolitana. Então o movimento foi, só que nós não tínhamos aeroporto, a região metropolitana, então assim, se tornou só o acesso para trabalho, para via, mas assim, o retorno ele foi muito gradativo, ele foi, alguns foi bem lento, né? Então assim, essas empresas elas precisam ter um apoio de que outra alternativa, o que eu posso fazer, principalmente algumas empresas pequenas que é total dependência familiar. Então, não é só um da família que trabalha nela, é todos, porque algumas empresas de grande porte, elas tiveram acesso a alguns outros meios de governo, de outra coisa, para poder se beneficiar. Mas a pequena, que ela não tem muito capital, não tem muito histórico, ela não tem muito conhecimento de tecnologia e inovação, eu acho isso muito válido, porque assim, as pessoas estavam, além de pânico da perda, o pânico de que, como eu vou fazer agora? Eu vou quebrar? Como é que eu vou pagar minhas contas? O que eu vou fazer? Porque assim, sobrevivem daquilo lá. E infelizmente, a gente sabe que a gente está numa região com essa estabilidade de tempo, questão da natureza, a gente tem que cada vez estar mais preparado para isso, né? Então, eu acho que alternativas, e quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, para ter alternativas do que eu faço,
é válido, porque, como o Fábio falou, a gente passou 2 períodos, né? A gente teve o período da pandemia, logo depois esse, e a gente tem que estar preparado para o que pode vir, que cada ano está tendo coisas diferentes do que a gente era acostumado, né? Então... E até para complementar isso que tu está falando, né, Tomasi, olha que ricas as informações e os aprendizados que a gente teve a partir desses problemas, né? Sim. E um dos objetivos aqui do Restart é justamente a gente recuperar esse aprendizado para que ele não se perda. Não se perca. Né? Não se perca isso. E esse exemplo do agricultor é sensacional, porque ele achou uma maneira. Né? E daqui a pouco essa maneira que ele encontrou poderia servir para outras pessoas e já está um conhecimento gerado ali e a gente precisa recuperar esse conhecimento para ficar na comunidade, né? Então esse também é um dos intuitos do projeto, entrar em contato com essas empresas, entender como é que elas realmente se organizaram para a gente poder incorporar isso como um aprendizado e ensinar todo mundo e crescer em conjunto a partir disso. Bacana. Vão ser empresas que vão participar, acredito que inicialmente, do Restart Serra. Como vai ser feita a seleção dessas empresas? Na verdade, nós temos 3 grandes encontros que nós vamos reunir mais de 20 empresas, né? São treinamentos que a gente vai organizar em Caxias, Bento e Canela. Nós vamos fazer um chamamento a várias empresas, então esse mapeamento que a gente fez das 200 empresas aí impactadas, nós vamos querer colocar elas ali justamente para fazer esse primeiro brainstorming dos aprendizados e a partir disso nós temos um edital que nós vamos lançar neste momento, chamando as empresas que tiverem interesse em passar pelas clínicas de inovação. O critério de seleção, obviamente, o primeiro deles é que ela tenha tido algum impacto durante os eventos de enchentes, né? E ela vai nos dizer que impacto foi, que ela seja uma micro, pequena ou média empresa e que ela também esteja disponível então ao longo destes 6 meses ali das fases, né, das trilhas de clínicas de inovação, né? Então esses são os critérios. A gente vai fazer primeiro esse grande levantamento, né, essa grande reunião com todos eles e a partir disso, com o edital em mãos, a gente vai selecionar as 20 empresas que tiverem maior aderência e o que a gente pode proporcionar. Em outras catástrofes, né, semelhantes que tem ocorrido, quem sabe, no Brasil e no mundo, vocês chegaram a ter contato com ações desenvolvidas em situações, quem sabe, semelhantes? A gente não teve esse tempo de se preparar com isso, mas realmente é uma ideia interessante, né, de a gente ir atrás, né? Porque provavelmente já tem algum aprendizado em outros locais, né? O que a gente se baseou muito, assim, na hora de construir o projeto foram nos referenciais teóricos, né? Principalmente eu, como pesquisador da área de inovação, a gente olhou muito para essa questão de como é que a gente incorpora tecnologia e inovação dentro de empresas, né? E aí a gente fez isso com um recorte de empresas, né, que sofreram algum impacto, mas veio muito de pesquisas e de publicações que já estavam na academia, né? Vinícius, enquanto a gente está nesse bate-papo aqui, a Carol, minha colega produtora que está trabalhando aqui no programa, ela está colocando imagens de enchentes, então, para ajudar a ilustrar ainda mais esse programa que já está tão rico em informações. Vicente, só tira uma dúvida, vocês tiveram muitas dificuldades de logística, como tu disseste, mas o que mais te chamou a atenção, assim, de, poxa, que superação está exigindo isso da gente, né? Então, como tu falou, a dificuldade de fazer uma simples travessia era impedida, né? Mas o que mais de dificuldades logísticas trouxe todo esse processo enquanto tu teve mais de um mês envolvido? A dificuldade, eu vou lembrar o primeiro dia, tá? Quando eu recebi a ligação desse amigo que a esposa estava desaparecida, a gente saiu com moto de trilha, que seria o meio de locomoção mais fácil para ir, porque a gente tinha caminhos. Só que, infelizmente, todos eles, nem com a moto a gente conseguia. Então, o primeiro dia foi um desafio, assim, muito grande, porque para poder chegar na zona lá onde, próxima do rio da barragem, lá que rompeu na Alcântara, o pessoal teve que, no final do dia, arriscar a própria vida, descer por cima dos deslizamentos. Teve pessoas que relataram que mais do que a cintura estava no lodo e desceram com o bote na cabeça para poder ir. Então, assim... E podendo deslizar novamente. E eles correndo o risco de vida de estar no meio e o deslizamento
deslocar e eles irem também junto. E a gente também teve que abrir trilhas, teve que fazer outras coisas, porque assim, a dificuldade foi que a gente estava num local e começou ligações de vários locais que as pessoas estavam ilhadas e nós não tinha como chegar, tá? E aí a gente dependia muito, em Bento, principalmente de aeronave. Então, assim, para vocês terem uma ideia, foi mais de 200 e quase 300 pessoas resgatadas somente de helicóptero, tá? Então, a gente tinha um pedido do poder público que não demorou para ser atendido. Então, o Aeroclube tem muitos amigos do litoral de Santa Catarina, do qual se deslocaram com as aeronaves particulares e começou a ação, tá? Então, assim, foi o que mais dificultou mesmo foi a movimentação, tá? Vamos ir a pé, vamos ir, mas lá tu tem que ter conhecimento de rapel, lá a via deslocou toda ela, tu não vai chegar com um veículo, lá do outro lado, outra dificuldade muito, muito grande é assim, hoje a maioria dos agricultores e as pessoas do interior vivem nas suas casas no interior, nesses lugares de difícil acesso, os pais, as pessoas de mais idade. A maioria dos filhos ou coisa assim, eles moram na cidade e se deslocam para trabalhar. Então a gente teve uma grande dificuldade pessoas porque elas não queriam deixar toda a sua história, anos de vida, tudo para trás, sabendo que a gente chegava lá e dizia assim, a única coisa que tu pega é teu documento e vamos embora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa era uma barreira difícil de convencer elas a saírem, porque também historicamente nunca tinha acontecido mais do que uma via ser trancada porque um bueiro trancou e deslocou a via assim, mas ter mais de 500, 600 locais com difícil acesso, isso eu vou dizer assim, a gente teve a sorte que a gente, inúmeros trilheiros de Jeep, de 4x4, de tudo, a gente se distribuiu para tudo que era região e aí foi cada um, vamos brincar assim, que nem tatu procurando um buraco, uma valeta, um lugar onde tinha livre acesso. E aí começou a descobrir os lugares e começou a ir abrindo, né? Então, assim, essa foi a maior dificuldade, que teve lugares que se a gente não tivesse o apoio aéreo, a gente não teria pego essas pessoas. Porque teve uma região lá que eu acho que a gente demorou 30 dias para ter acesso terrestre lá com um veículo para poder falar com as pessoas. O fato disso ter acontecido, digamos, recentemente, deixou as pessoas, quem sabe, mais preparadas, no teu ponto de vista? Algumas delas, sim. Elas se prepararam um pouco mais de estrutura na própria casa, que eles não querem sair. Então, teve gente que ficou 6 dias sem comida e sem água potável, que isso era a maior preocupação. Muitas vezes não era nem comer. Eles não tinham água para tomar. Então, assim, pessoas sem remédio. Algumas delas se prepararam, algumas delas, o impacto foi tão grande de que elas abandonaram o local, elas preferem ir e voltar para não instalar mais, que o local ficou de risco. E algumas delas, elas disseram, foi aqui que a gente se criou, foi aqui que fez, então se reconstruíram, mas tendo algumas ressalvas de proteção, se trocaram de lugar, teve análise, naquela época vieram 28 entre engenheiros, geólogos, para acompanhar os geólogos daqui. Então, assim, foi feito análises casa por casa, depois a prefeitura, agora o governo federal está instruindo eles. Aqui é ponto de risco, tu tem que te movimentar e está tendo essa instrução. Mas nem todos, o local acidentado tem condições. Eles passou o tempo, eles acreditam que não vai acontecer, não fizeram nada. Então, a gente sabe que o risco está aí. A gente já sofreu uma vez, porque conversando com o pessoal que veio de Minas e tem conhecimento e tem recursos, que é de uma empresa privada, eles nos informaram. Esse acontecimento ele já começou a ter um histórico gerado na primeira chuva e enchente que teve em setembro. Eles constataram via satélite que já tinha tido movimentações. Em novembro a gente teve outra forte que teve um pouquinho mais. Então, quando veio essa de maio, esse acúmulo dos 600 milímetros em alguns lugares, ela só foi efeito do que já tinha sido feito. E a nossa região precisa, algumas obras, algumas coisas, elas precisam de um planejamento um pouco mais que gera muito custo, que são as contenções, as barreiras, e muitas vezes as pessoas não fazem, porque depois que foi analisado ali, próprio parreiral, ele é uma raiz de que ela não agarra, ela é superficial, então ali, quando tem uma inclinação muito alta, muitos deles deslocaram, onde tinha eucalipto destrói o solo. Outros locais foi o que? Tiraram para aumento da via ou abertura da via, só que não teve escora. Então, quando a chuva veio, aquilo lá gerou um peso e desceu. E a própria via ali, a rodovia 470,
ela foi muito afetada por causa que ali tem muitos canais de escoamento de água que desce para o rio, né? Então ali o que hoje desce lá, não dá 20 centímetros de água, se tornou um rio. Para vocês terem uma ideia, num dos locais ele levou embora o viaduto do antigo trem. Nossa, então que a gente assim, não a imaginava. força não... Ele levou, então assim, a via não era nada para levar. Então imagina que embaixo dessa aí tinha uma vítima de onde desceu todos esses escombros, né? Então assim, o impacto que foi gerado, o próprio rio, tá? Essa semana passada eu estava jantando com o capitão dos bombeiros, eles foram fazer uma averiguação, treinamento agora, porque está dizendo que é um período de cheia, e ele disse, os guris que trabalham há anos aqui, eles disseram, o rio não é mais o mesmo, tá? Ele perdeu toda a profundidade, ele virou um leito muito mais extenso, então assim, dificulta agora também para novos trabalhos, porque isso aí é a força da natureza que aqui, desassoreamento é impossível, porque aqui a gente é uma região de pedra. Então, assim, qual o desassoreamento? Quando é pedras pequenas, tudo bem, mas o Rio das Antas são pedras gigantes. Então, assim, a gente tem que estar preparado para outra forma, porque no rio não vai ter mais como fazer algumas coisas, né? Então, e teve estradas que, infelizmente, não tem o que fazer, né? Foram reabertas, sabendo que o risco, numa nova chuva, alguma coisa, o risco do bloqueio novamente. Então, foram abertas alguns locais, estradas alternativas para as pessoas não ficarem trancadas. Algumas trilhas de que estavam fechadas, o pessoal mantém ela limpa, pelo menos para saber. Mas, assim, uma coisa que me preocupa, até falando com o pessoal do Sicredi ali do vídeo, e o que nós vamos fazer para o seguro. Por isso que eu parabenizo a UX ali pelo projeto, porque ela está preocupada. Porque a sociedade ela tem uma memória curta, né? Então, assim, passou e não vai mais acontecer isso. Até falamos com algumas pessoas do poder público e eles falavam, mas talvez isso nunca mais vai acontecer. Talvez não, mas talvez sim. Contra a natureza a gente não tem força nenhuma, né? Então, assim, mas e qual que é a preparação? Eu soube que em dias em Bentes, até fui convidado, não pude por causa do trabalho, teve um simulado, o governo do estado investiu um pouco em equipamentos, alguma coisa para dar apoio. Porque, sinceramente, tá, a gente usava veículos próprios, veículo cedido pela iniciativa privada. O quadriciclo que eu usei, a gente comprou em 3 para mim usar lá, porque o poder público e quem seria que teria que dar, o próprio bombeiro, eles não tinham veículos para isso. Os bombeiros, eles tinham veículos normais, mas precisávamos de caminhonete 4x4. Sorte que a iniciativa privada colocou seus veículos, o meu irmão botou a caminhonete, tudo assim. Depois a gente vai ver como vai pagar. Primeiro vamos ajudar. Então, assim, a gente... Aquilo que eu digo, a força, desde que a união público-privado, a universidade, trabalho hoje com inovação, já conheço o Fábio, que a gente é parceiro em outros projetos. Quando a gente juntar todos esses aqui, a gente tiver esse pensamento do trabalho conjunto e perder o ego e trabalhar pela comunidade, todo mundo vai ganhar. Com certeza. Eu quero aproveitar, a gente está com 4 minutos de programa ainda, 3 minutos de programa ainda, né? Agradecendo a presença de vocês. Não terminamos, temos um pouquinho de bate-papo. Fábio, para as pessoas que estão acompanhando, então, a gente está falando sobre as enchentes de 2024, a gente está falando de todo esse trabalho de recuperação, sobre o projeto Restart que está sendo desenvolvido pela UX. Para quem está acompanhando e ainda não entendeu muito bem, mas como a tecnologia pode tornar a empresa mais resiliente para eventos climáticos extremos? É uma ótima pergunta, né? Porque fica muito abstrato quando a gente fala, né? Vamos implementar a inovação, mas o que é essa inovação? Então, vou trazer alguns exemplos de tecnologias que a gente tem patenteadas e como é que elas poderiam ajudar um novo negócio. Então, pensa o seguinte, o Tomasi falou aqui de uma empresa que teve problemas porque produzia produtos agrícolas, né, e não conseguia escoar a produção vai perecer e ele vai perder essa produção. Então, hoje nós temos desenvolvidos na área de biotecnologia processos e tecnologias que ajudam a gente a aumentar o tempo de conservação desse tipo de produto, principalmente na área vinícola. Ali a gente tem muitas tecnologias que podem ser aplicadas. Bom, pereceu. Temos tecnologias que podem ser aplicadas para reaproveitamento de resíduos que foram gerados a partir disso. Então, esse é um exemplo. Bom, temos a questão da enchente, né? A água vai subindo. Temos tecnologias que podem, a partir de sistemas de roldanas e sem
sensores, identificar o nível da água e ir subindo o teu estoque para ele não ser atingido pela água. Olha que bacana. Temos, na questão do transporte, temos tecnologias via drone que podem nos ajudar. Claro que ele não vai ter a mesma capacidade de transporte de um caminhão, mas ele pode ajudar a desovar pedaços pequenos da produção a partir de drones e outras formas de transporte, né, que tenham menos intensidade. Podemos também pensar, né, em outras questões de predição. Hoje temos inteligência artificial preditiva, que ela pode nos ajudar, inclusive, a tentar entender quando é que vai vir o próximo evento. Como é que eu posso organizar a minha produção, entendendo que daqui a pouco, daqui a 2 meses, vai ter um excesso de chuva, pode ser que tenha um problema de alagamento aqui. Quem sabe eu encontre uma outra forma de colocar o meu estoque longe daqui para que eu possa fazer esse tipo de venda mais adiante. Então, tem tecnologias em várias áreas. Na verdade, a gente precisa do problema, né? Eu sempre digo que a mãe da inovação é o problema. Então, traz o problema, nós temos tecnologias e a partir das nossas metodologias aí de negócios, a gente consegue encontrar um match legal e fazer as empresas entenderem, né, como inovação pode ajudar elas de uma forma bem prática. Que bacana. Inclusive, a Carol já me avisou que já colocaram o contato para quem quiser informações, né? E quem sabe projetar uma participação no Restart Serra, estão colocando de novo o contato. Então, você que está acompanhando a programação, fique atento a essas informações, tem o telefone. Eu vou pedir agora, a gente está terminando o programa, agradecendo novamente a presença de vocês. A gente fica muito feliz quando tem um conteúdo tão importante socialmente, né, um valor social tão grande quanto esse que vocês estão trazendo aqui para a gente. Muito obrigado pela presença. Eu te pedi umas palavras finais e um agradecimento, por favor, Vicente. Agradeço ao Mauro pelo convite e as palavras, vamos dizer assim, que a gente tem ali bem forte é a resiliência, que a gente tem que ser bem resiliente e nunca desistir e que juntos somos fortes. Isso a gente deixou bem claro ali que o individualismo, o ego não te leva a nada. Então, assim, porque na enchente a gente viu que independente do seu cargo, mãos elas eram iguais para todo mundo. Então, o que a gente precisou lá naquele momento era mãos e cabeça pensante. Então, essas são as palavras que eu deixo, que é bem isso, juntos somos fortes e seja resiliente, que a gente tem que ser persistente no que a gente quer e a gente consegue. Que bom. Por favor, Fábio. Eu agradeço imensamente o convite aqui, a oportunidade de divulgar esse projeto e convido a comunidade para participar do programa ou para ajudar. Estão todos convidados, né? Como o Tomasi falou, juntos somos mais fortes. O nosso papel aqui é desenvolver o Rio Grande, a Serra Gaúcha e tornar a nossa região cada vez melhor. Que bom. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Agradeço a você, então, que está conectado na TV Câmara pelo canal 16 da Claro Net e também pelo canal 11.3 da TV Aberta e pelas nossas redes sociais. Agradeço a toda a equipe da Fox que ajudou a colocar esse programa no ar, a toda a equipe que está participando também, a equipe da TV Câmara da Comunicação, a Carol, a Isadora, que estão ajudando a colocar esse programa no ar. E você que está ligado, até o próximo programa. Nosso muito obrigado. Agora é a hora do Sessão de Notícias.